Os animais e o homem. Perguntas 592 a 610. Se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação, porque alguns animais têm, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Quanto a esse ponto, os vossos filósofos não estão de acordo em quase nada. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Todos estão errados. O homem é um ser à parte, que desce muito abaixo algumas vezes ou que pode elevar-se muito alto. Pelo físico, o homem é como os animais e bem menos dotado do que muitos deles. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação de suas necessidades. É certo que o corpo do homem se destrói, como o dos animais, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Isso ainda é um sistema. É bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais, mas não vês que muitos agem com vontade determinada? É que têm inteligência, embora limitada. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados, que denotam vontade de agir em determinado sentido, conforme as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício se circunscreve quase exclusivamente aos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a sua conservação. Entre eles, não há nenhuma criação, nenhuma melhoria. Seja qual for a arte que admiremos em seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. O filhote, isolado dos outros de sua espécie, não deixa de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo, sem que tenha recebido ensino para isso. Se alguns são passíveis de certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre fechado em estreitos limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, pois não há nenhum progresso que lhe seja próprio. Mesmo esse progresso é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, o animal não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. Os animais têm alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Se pensais num meio de se comunicarem entre si, eles têm linguagem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. A linguagem deles, porém, assim como as ideias que possam ter, são limitadas às suas necessidades. Há animais que não têm voz. Estes não parecem destituídos de linguagem? Eles se compreendem por outros meios. Ó homens, para vos comunicardes reciprocamente, só dispondes da palavra? Que dizeis dos mudos? Sendo dotados da vida de relação, os animais têm meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Julgais que os peixes não se entendem entre si? O homem, pois, não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Enquanto a dos animais é instintiva e limitada pelo círculo de suas necessidades e ideias, a linguagem do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. De fato, os peixes que emigram em massa, assim como as andorinhas que obedecem ao guia que os conduz, devem ter meios de se comunicarem, de se entenderem e de entrar em acordo. É possível que disponham de uma vista mais penetrante que lhes permita distinguir os sinais que façam entre si.
Pode ser também que a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Seja como for, é incontestável que dispõem de meios para se entenderem. Assim como todos os animais, que, embora privados de voz, fazem trabalhos em comum. Diante disso, devemos nos admirar de que os espíritos possam comunicar-se entre si sem o auxílio da palavra articulada? Os animais gozam do livre-arbítrio de seus atos? Os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades, não podendo ser comparada à do homem. Por serem muito inferiores ao homem, os animais não têm os mesmos deveres. A liberdade que gozam é restrita aos atos da vida material. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que esta aptidão se revela mais entre as aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? De uma conformação peculiar dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo do sentido que se der a esta palavra, mas é inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a do homem há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e Deus. Após a morte, a alma dos animais conserva sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. A alma dos animais pode escolher a espécie de animal em que vai encarnar? Não, a alma dos animais não tem o livre-arbítrio. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal fica num estado errante semelhante ao em que se acha o homem após a morte? Fica numa espécie de erraticidade, já que não está mais unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o principal atributo do espírito. Após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se relacionar com outras criaturas. Os animais estão sujeitos a uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. Entretanto, são sempre inferiores e subordinados ao homem, para o qual representam servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos animais mais inteligentes, como o cão, o elefante, o cavalo, e os imaginemos dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, o que não fariam sob a direção do homem. Os animais progridem como homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, a razão porque não há expiação para eles. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles o homem é um deus, como outrora os espíritos eram deuses para os homens. Como os animais são sempre inferiores ao homem, mesmo os aperfeiçoados nos mundos superiores, dever-se-á concluir que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que não parece concordar com a unidade de vistas e de progresso que se notam em todas as suas obras. Tudo se encadeia na natureza, por laços que ainda não podeis compreender. Assim, as coisas aparentemente mais absurdas
tem pontos de contato que o homem jamais poderá compreender no seu estado atual. Poderá entrevê-los por um esforço da sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver alcançado seu pleno desenvolvimento e se tiver libertado dos preconceitos do orgulho e da ignorância, é que poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas sobre um prisma mesquinho e acanhado. Ficai certos de que Deus não pode contradizer-se e de que, na natureza, tudo se harmoniza por meio de leis gerais, que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Assim, a inteligência é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Sim, mas os animais só têm a inteligência da vida material. No homem, a inteligência dá lugar à vida moral. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se esta última não existisse, só como animal ele poderia viver? Em outras palavras, o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita? Se for assim, os bons e os maus instintos do homem resultariam da predominância de uma ou outra dessas almas. Não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem seus instintos que resultam da sensação dos órgãos. O que há nele é uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, o homem participa da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. Assim, além de suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve despojar-se, o homem ainda tem que lutar contra a influência da matéria? Sim, quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o prendem à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a do homem são distintas uma da outra, de tal maneira que a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas ainda que o homem não tenha alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais, tem o corpo que muitas vezes o rebaixa até ao nível deles, pois o corpo é um ser dotado de vitalidade e que tem instintos, porém ininteligentes e limitados aos cuidados que a sua conservação exige. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem dão às suas paixões duas fontes diferentes. Umas provêm dos instintos da natureza animal, outras resultam das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza mais ou menos com a grosseria dos apetites animais. Ao purificar-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto, livre dela, e leva-se ao seu verdadeiro destino. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma da natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente universal. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um único princípio? Sem dúvida alguma, mas no homem a inteligência passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, corresponde ao estado de infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Assim, poder-se-ia considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida.
É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para o espírito o período da humanização e com ele a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos, do mesmo modo que a infância sucede o período da adolescência, depois o da juventude e finalmente o da madureza. Aliás, nada há nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios se sentirão humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? Se alguma coisa deve humilhar o homem, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos desígnios divinos e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz que tudo seja solidário na natureza. Acreditar que Deus pudesse ter feito alguma coisa sem finalidade e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as criaturas. Esse período de humanização começa na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores. Isto, entretanto, não é regra absoluta, pois pode acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, seria antes uma exceção. Depois da morte, o espírito do homem tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanização? Não, pois não é nesse período que começa a sua vida de espírito. Ele mal se lembra de suas primeiras existências humanas, exatamente como o homem já não se lembra dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. É por isso que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Depois que entra no período de humanização, o espírito conserva alguns vestígios do que era precedentemente, isto é, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano? Depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, pois nada se faz na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos, mas esses vestígios se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque ainda não têm a vontade para secundá-los. Seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Ter-se-ão enganados os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não tinha sido desenvolvida, e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. De fato, o homem é um ser à parte, visto possuir faculdades que o distingue de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo.